Glória a Deus, aleluia. Só os irmãos com o Pai do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso. Vamos abrir 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Eu vou estar lendo outros versos. Os irmãos me acompanhem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então vou estar lendo. Em 1 Coríntios 2, no verso 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. O título diz assim: A sabedoria de Paulo procedente do Espírito. No verso 4 do 2 diz desta maneira: A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Agora vamos no verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda, as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne também tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pode se sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos aqui reunidos nesta noite para adorar, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Para dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele nos conhece. Mas eu acredito, irmãos, aleluia, glória a Deus, que quando eu estava pedindo a Deus por uma palavra, Ele me deu vários capítulos para mim estar lendo. Eu não sei o que está passando na vida dos irmãos, eu conheço os irmãos por fora, eu não sei o que acontece por dentro. O Espírito Santo de Deus, aí eu falei assim: Senhor, como que eu vou passar estas palavras e como que eu vou ministrar nesta noite? Aí o Senhor me falou assim: glórias a Deus. O Espírito de Deus me falou: eu sou o professor por excelência. Glória a Deus. Você não conhece as profundezas de Deus, mas o Espírito de Deus que sonda todas as coisas conhece. Ele traz a capacidade para nós absorvermos aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, para nós absorvermos aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. E quando eu estava aqui lendo e meditando e pedindo para o Espírito Santo falar, pedindo para o Espírito Santo de Deus usar-me, que eu seja apenas instrumento de Deus nesta noite, que as minhas palavras não sejam só minhas, que as minhas palavras venham ser dirigidas pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, Ele é nosso professor por excelência. Aleluia, glória a Deus. E eu vou estar lendo alguns capítulos, irmãos. Vocês não precisam acompanhar eu, mas preste atenção naquilo que o Senhor tem para falar com a minha e com a tua vida nesta noite. Aleluia, glória a Deus.
Dá lugar ao Senhor. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Deus poderoso, Deus santo. Glórias a Jesus. Diz assim. Eu vou lendo os capítulos, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. E você vai receber de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 Samuel 3. A partir do verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli. Samuel. Deus chamou Samuel, e ele conhecia a voz, mas ele conhecia a voz de Eli, do sacerdote. E ele ouviu a voz de Deus, mas ele foi até Eli. E diz assim, e se levantou e foi a Eli, e ele disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? Então, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava. Aqui na realidade, Eli era como um professor para Samuel. O que aconteceu? Deus chamou Samuel. Deus foi lá e chamou Samuel. E ele pensou que era Eli que estava chamando. E perguntou, por que me chamas? Então respondeu Eli, que o Senhor chamava o jovem. Eli percebeu. Foi Eli, porque Eli já servia ao Senhor. Então ele percebeu que o Senhor chamava Samuel. Por isso lhe disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamando, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele disse te chamando, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu falei, mas por que, Senhor? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós possamos estar atentos à voz do Senhor. Ele quer uma igreja atenta à sua voz. Aí você fala, irmão, mas como eu vou ouvir a voz do Senhor? Você tem formas de ouvir a voz do Senhor. Audível? Sim. Através de sonhos, através dos profetas, através da sua palavra. O Senhor está dizendo para nós nesta noite, se atente, igreja do Senhor. Se atente, fique ligado para ouvir a voz do Senhor. Se atente, fique ligado para ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos dar direção. Esta que é a verdade. A direção que vem de Deus. A direção que vem do Espírito Santo de Deus. Não a nossa direção, conforme nós queremos, mas a direção que vem do Espírito. Porque nós temos que nos atentar e ler a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é como logos. Quando relatamos logos, é uma palavra que é escrita, que é falada, que nós lemos. É um texto que nós lemos para compreender a vida dos personagens, para compreender o que se passou na vida dos personagens na época e no momento. Mas quando nós lemos e o Senhor nos dá a palavra rema, é uma palavra revelada. É uma palavra que vem de Deus para as nossas vidas. Já não é mais uma palavra normal. É uma palavra liberada por Deus para as nossas vidas. É uma palavra que vai acontecer na minha e na sua vida. E o Senhor liberou palavras nesta noite para as nossas vidas. O Senhor liberou palavras para nós nesta noite. Eu vou estar lendo as palavras que o Senhor liberou para a sua igreja. Se você estiver ligado, você vai receber de Deus. Você vai ver como Deus vai trabalhar na
sua vida. Você vai ver como Deus vai trabalhar na sua família. Você vai ver como Deus vai trabalhar nesta igreja. Você vai ver como Deus vai mudar o quadro e a situação. Não são palavras minhas, irmãos. São palavras que Deus me revelou para passar para os irmãos, para passar para a igreja. Vocês estiverem ligados, vocês vão ser impactados pela presença de Deus. Aleluia. Eu posso muitas das vezes, irmãos, pregar e me conter, mas o Senhor disse para mim falar o que tem que ser dito. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor falou para mim: dá lugar nesta noite, porque eu quero falar com a minha igreja, eu quero falar com o meu povo, que o meu povo se atente às palavras que eu vou falar, e vocês, irmãos, se atentarem para a palavra que Deus vai liberar nesta noite, será impossível a sua vida, a vida da sua família não ser transformada, porque não sou eu que estou liberando a palavra, não sou eu que inventei, irmãos, foi o Espírito de Deus que falou: fale, e eu vou falar as palavras que o Senhor mandar. Aleluias, glória a Deus, Deus poderoso, Deus santo, Deus de eterno e poderoso, aleluia. Glórias ao nome do Senhor, Deus poderoso, Deus de glória. Em Efésios 6, a partir do verso 10 diz assim: a armadura de Deus. Todos nós sabemos da armadura de Deus. Ao lermos, entendemos e compreendemos a armadura de Deus. Mas não é só isso que o Senhor quer falar. Sabe por que Ele me levou para falar sobre a armadura de Deus? Porque quem veste a armadura? Quem veste a armadura são os soldados. E nós somos soldados. Nós somos embaixadores de Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. E todos conhecem a armadura de Deus. Mas eu quero me atentar, irmãos, para o verso 8 que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Glória a Deus. Então Deus está nos alistrando, nos alistou já como soldados. E Ele diz que os soldados vestem as armaduras. Todos os soldados vestem as armaduras. Mas aqui Deus vem dizer no verso 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Toda oração e súplica no Espírito. O que quer dizer no Espírito? É dizermos, elevarmos a nossa mente a Deus. E eu, ouvindo essas palavras, me lembrei porque o Senhor faz nos lembrarmos de experiências que vivemos, que vamos viver. E são experiências fortes, são experiências que trazem impacto na nossa vida, que traz progresso espiritual. O Senhor não ia falar desta maneira, o Senhor não ia falar desse jeito, para não mudar a situação, para não mudar o quadro. E o Senhor me levou ao verso que eu ouvi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, ou seja, a evidência de falar em línguas. Glórias a Deus. No dia do acontecido, eu estudava na época à noite. Glórias a Deus. Vou estar colocando no capítulo. Glórias a Deus. Deus poderoso, Deus de glória. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Deus maravilhoso.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu estudava à noite. E em casa, às vezes, a minha tia, glórias a Deus que está aqui presente, ela ia em casa à noite, com as minhas primas. Aí teve um dia que eu cheguei da escola, que eu estudava à noite, e ela estava em casa. Eu falei assim, ô tia, ora para mim, que a gente gosta de uma oração, né, irmão? Essa é a verdade. Aí eu falei assim, ô tia, ora para mim. Ela falou assim, oro. Glórias a Deus. E ao abrir da palavra saiu este capítulo. Isaías 60. Levanta-te, resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Foi esta a palavra e o versículo que eu ouvi. Levanta-te e resplandeça, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E como a própria palavra do Senhor diz, ela impôs as mãos e colocou sobre a minha cabeça. Quando ela impôs as mãos e colocou sobre a minha cabeça, eu comecei a falar em novas línguas. E fui batizado ali como evidência, batismo com o Espírito, a evidência de falar em línguas. E naquele momento comecei a falar em línguas. Glórias a Deus, aleluia. E quando a gente é batizado no Espírito e fala em línguas, é uma experiência nas nossas vidas. Nós ficamos felizes, nós ficamos contentes, nós ficamos alegres. Nós ficamos muito alegres por recebermos o batismo no Espírito Santo. Por isso que Paulo vem falando em todo momento, ora em Espírito. O Senhor nos capacita. O Senhor nos capacita. E o Senhor falou, levanta-te e resplandeça. Quando ela impôs as mãos, eu comecei a falar em novas línguas. Aleluias, glória a Deus. E fui impactado com a presença do Senhor naquela noite. Aleluia, glória a Deus. E nesta noite, irmãos, não é diferente. Como naquela noite o Senhor pode renovar as tuas forças, renovar as tuas línguas. Aleluia, glória a Deus. Para que você venha falar em espírito como o Senhor. Porque quando falamos em línguas estranhas, estamos nos edificando. Estamos nos edificando. Tem tipos de línguas estranhas, mas eu quero me atentar só para a evidência do batismo com o Espírito Santo. E quando a gente oramos, a gente não entendemos, mas nosso espírito é edificado. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, Deus poderoso, Deus de glória. Nosso espírito é edificado. Então, irmãos, quando orarmos, que nós possamos suplicarmos, aleluia, glória a Deus. E se você não tiver palavra, peça para o Espírito de Deus interceder por você, que Ele vai fazer, que Ele vai mostrar a direção, que Ele vai dar a direção certa, aleluia, glória a Deus. Você, aleluia, Deus poderoso, não vai ficar confundido, glória a Deus, porque o Espírito de Deus vai te dar a direção, Ele vai te mostrar, Ele vai fazer, aleluias, glória a Deus, Deus poderoso, Deus santo, porque sabemos disso, porque em nossas vidas temos essas experiências. Eu acredito que a maioria dos irmãos teve essa experiência de falar com o Senhor e o Senhor responder. Eu acredito, irmãos, que quando você pediu alguma coisa ao Senhor, como a minha tia mesmo já testemunhou hoje, e o Senhor fez, o Senhor revela, o Senhor fala antes de acontecer, aleluia, glória a Deus. Seja a voz dele através da palavra, seja a voz dele através dos seus profetas, seja a voz dele através de sonho, ele fala e continua falando. Aleluia, nós somos embaixadores de Cristo. Nós vestimos as armaduras, aleluia, glória a Deus. Então que nós oramos e suplicamos ao Senhor, Deus poderoso, Deus de glória, Deus santo, Deus eterno, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque nós temos que nos posicionar como servos de Deus. Nós temos que nos posicionar, irmãos, somos soldados. Você já viu soldado de qualquer jeito para a guerra? Eu nunca vi.
Eu nunca vi, irmãos. Nós somos soldados de Cristo. Aleluia, glória a Deus, Deus poderoso. Nós entramos em guerra. Nós entramos em guerra nas regiões celestiais. Irmãos, nós entramos em guerra para orar pela nossa família, para orar pelos nossos entes queridos, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Não é tempo de baixar a guarda, não. É tempo de se posicionar. É tempo de eliminar as distrações. Eliminar as distrações. Glórias a Deus. Como recebemos direcionamento. Quando nós estamos na casa de Deus, nós recebemos direcionamento. Irmãos, quando o pastor fala aqui para jejuar e orar, você acha que é ele que está falando? Não é, irmãos. Quando você já viu o pastor bater nessa tecla tanto, e insistir? É o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus direcionando. É o próprio Deus falando. Segue a nuvem. Se é para seguir a nuvem, segue a nuvem. Segue o direcionamento, irmãos. Temos que seguir o direcionamento. Aí depois queremos bênção, queremos vitórias, mas e direcionamento? O Senhor está preocupado com todas as áreas da tua vida. Pode ficar seguro disso. Se o teu espiritual vai bem, tudo vai bem. Agora, se o teu espiritual vai mal, eu sinto muito te dizer, mas não acontece nada. Você vai ficar dependente de medicamento. Você vai ficar dependente de medicamentos fortes para dormir. Muitas das vezes você não vai conseguir dormir. Mas é o Espírito Santo de Deus direcionando a vida do pastor. Quando ele fala em jejum. Quando ele fala em oração. Glórias a Deus, aleluia. Deus poderoso, Deus de glória. Porque assim diz em João 5. Glória a Deus, aleluia. João 5 diz assim, o paralítico de Betesda. Deus poderoso, Deus de glória. Fala assim no 5, no verso 8. Eu vou ler o verso 8, para a glória do nome do Senhor. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui, o paralítico de Betesda, havia um ditado que diz que aquele que quando os anjos agitavam a água, aquele que pulava primeiro era curado. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, Deus de glória. E ele, esse paralítico, ele não foi curado pelo tanque. Ele não foi curado pelo ditado. Aleluia. Diz que é um ditado. Uns, se creres, verás a glória de Deus. Pela fé a gente cremos. Uns falam que é ditado, outros falam que é real. Mas pela fé nós cremos. E diz assim, que quem primeiro pulasse na água, quem primeiro pulasse ao agitar dos anjos, seria curado. E ele ficou ali 38 anos paralítico. E o Senhor, ele diz assim, no verso 7, do paralítico. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando as águas agita, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro desce de mim, antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são. Tomou o seu leito e andava. E aquele era sábado. Glórias a Deus, aleluia. Deus poderoso. E o Senhor Jesus falou para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer dizer com nós aqui? O que o Senhor quer dizer para as nossas vidas? Ele era o quê?
paralítico. Ele era paralítico. Aleluia, glória a Deus. Outrora, nós não éramos paralíticos espiritualmente, sem conhecer a Deus. Nós não éramos paralíticos, mas o Senhor nos fez alcançar a sua misericórdia. Por isso que Ele fala para nós nessa noite: se posicione, levanta, se levante. Ele está falando: levanta, se levante, porque você não é mais paralítico, porque agora você ouve a minha voz, porque agora você tem intimidade comigo, porque agora eu falo contigo, porque agora eu uso a tua vida para falar com os outros. Você não é mais paralítico, a tua paralisia acabou. Você pode estar fraco, mas paralítico você não é mais. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta, levanta. O Senhor está falando para nós nos levantarmos. Levanta, porque vai nascendo a glória do Senhor sobre ti. Levanta, porque vai nascendo a glória do Senhor sobre ti. E uma coisa que posso perceber, irmãos, aleluia, glória a Deus, que o Senhor tem trazido o texto, aleluia, de levanta e anda, porque eu creio que nós devemos ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor, o nosso posicionamento como soldados, como servos, como embaixadores de Cristo. Temos que ler a palavra do Senhor, temos que saber argumentar, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor nos deu professor, Espírito Santo, para Ele nos auxiliar. Quando temos dúvida, podemos dobrar os nossos joelhos para perguntar para aquele que fez todas as coisas, aquele que chama as estrelas pelo seu nome, e ela vem, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vamos, aleluia, orar em súplica, em espírito, porque eu vejo o mover do Senhor nesta congregação. Espiritualmente eu vejo Deus se movendo em nosso meio. Quando eu preguei, aleluia, glória a Deus, por esses tempos atrás, aleluia, glória a Deus, Deus poderoso, que Deus me levou à passagem do vale de ossos secos, aleluia, glória a Deus. Eu estava pregando, mas ao mesmo tempo que eu estava pregando e falando das maravilhas do Senhor, eu no meu espírito tive a impressão de quando o Senhor falou, aleluia, em Gênesis 1. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Eu via, irmãos, a impressão como que o Espírito Santo passeando na igreja, como se movemos como vento. E ao perceber isso, irmãos, eu não posso dizer que o Senhor não vai fazer, porque Ele vai fazer. Eu percebi o Espírito se movendo. Irmãos, se nós atentarmos para Gênesis na criação, e o Espírito se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Você acha, Ramás, que um direcionamento de Deus, uma palavra liberada por Deus, não pode transformar a sua vida, a sua casa, a sua história? Não tem como.
Não tem como. Se foi Deus que dirigiu a palavra, irmãos, não tem como. Se na criação ele disse haja luz e houve luz, imagine nas nossas vidas. Imagine nós que somos pó, que ele decidiu, o Espírito, ele decidiu, Deus decidiu pôr o seu Espírito em nós. O que ele não pode fazer através da minha e da tua vida. Deus mudou? Não. Nós que se calamos, nós que nos acovardamos, esta é a verdade. Nós que não damos lugar para Deus. Os dons cessaram? Não cessaram. Não cessaram. A palavra mudou? Não mudou. Então o que está acontecendo? Somos nós que temos que nos posicionar como soldados. Somos nós que temos que ler a palavra, absorver e saber argumentar. Eu não estou falando para você brigar com ninguém. Eu não estou falando para você discutir com ninguém. Eu estou falando para você argumentar. E sabe quem vai argumentar por ti? O Espírito Santo. Você já viu o Espírito perder para alguém? Eu nunca vi e nunca vou ver. Aleluia, glória a Deus, Deus poderoso, Deus de glória. Essa é a decisão, é nossa. Mas que eu vi o Senhor, como em Gênesis, que o Espírito de Deus sobrevoava, passeava. Naquele dia eu tive esta sensação, irmãos. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer neste lugar, para fazer nas nossas vidas. E o Senhor está dizendo que Ele não vai mudar só espiritualmente, Ele vai mudar intelectualmente, e Ele vai mudar na área financeira. Se vocês, irmãos, se atentarem para esta palavra, se atentarem para essa direção de Deus, este lugar não vai ser comum. Vocês acham que vai? Não vai. Porque o que nós buscamos a Deus em oração, em oculto, que diz a palavra, Ele se apresenta em público. Não é assim, pastor? Não é assim que Deus faz? Você busca em oculto? Você clama em oculto? Ele vai se apresentar publicamente. Se você tem dobrado os seus joelhos e orado pela sua família, se você tem dobrado os seus joelhos e orado pela sua vida espiritual, sentimental, financeira, aguarde e verás o que Deus vai fazer neste lugar, se nós como igreja do Senhor nos posicionarmos, porque diz assim, aleluia, glória a Deus, Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso. Eu creio, irmãos, aleluias. Eu posso falhar, eu posso mudar, eu posso prometer e não cumprir, mas a palavra do Senhor não. Então preste atenção. O que diz lá em Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Deus poderoso, Deus eterno. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Vou estar lendo, irmãos, só mais uma passagem. Preste atenção, irmãos. Fiquem ligados. Receba de Deus, porque eu já recebi e creio no que Deus está fazendo e vai fazer. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Jesus. Glória a Deus. É um posicionamento da igreja. É um posicionamento dos servos de Deus. Glórias a Deus. Aqui diz assim, Neemias 6. A maioria dos irmãos conhece a história de Neemias, que ele ouviu que os muros foram fendidos, e ele ficou muito triste. Mas primeiro o que ele fez? Ele foi buscar o direcionamento do Senhor, em oração e súplicas. Depois, ele teve favorecimento do rei, porque como o rei nos favoreceu a ele, Deus nos favorece, glória a Deus. E assim, no capítulo 6 diz assim, glórias ao nome do Senhor. Eu vou estar lendo no capítulo 6. Conspiração contra Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalaque, Tobias, Gesem, Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha nenhuma. Não havia brecha nenhuma no muro mais. Ô glória! Alguns ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Ele ainda não tinha posto as portas nos portais. Olha o que aconteceu. Sanbalaque e Gesem enviaram mensagem para me dizer: vem e congregue-nos juntamente nas aldeias no vale do Onom. Porém inventaram fazer mal. Eles queriam fazer mal a Neemias. Enviou-lhe mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessarei esta obra para ir ter convosco. Ele mandou a mensagem e falou assim: eu estou numa grande obra e não posso parar. Por que eu vou parar a obra agora e ir ter convosco? Não, eu vou continuar a obra. Eu vou continuar da direção que eu comecei. Glórias a Deus. Aleluia. E no mesmo modo enviaram mensageiro a mim 4 vezes. E da mesma forma lhe respondi. Então Sanbalaque ainda pela 5ª vez me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem diz: tu és o judeu, intentais revelar-vos, então edificarás o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. E que puseram profetas para que pregassem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. De modo que o rei o ouvira, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultem-nos juntamente. Porém eu mandei dizer: de tudo o que fizeste, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizá-lo, dizendo: as suas mãos largará a obra, e não a efetuará. As mãos deles queriam que ele largasse a obra, e ele falou: não vou largar a obra, eu comecei e eu vou terminar. Deus, e disse assim, efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Dalias, o filho de Metabel, que estava encerrando, disse-lhe: vamos juntamente à casa de Deus,
ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão matar-te sim de noite, virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E a quem como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalaque o subornaram. O profeta profetizou, mas foi subornado. Pois isto os subornaram, para que atemorizaram, para que assim fizeste pecasse, para que tivesse alguma coisa, para que difamarem, queria difamar Neemias, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalaque, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos dias dos profetas que procuraram aterrorizar-me. Acabou, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, todos os gentios que havia em seu redor de nós, temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Glórias ao nome do Senhor. Reconheceram que Deus fizera uma obra. Então ficais atentos para as palavras que não vêm da direção do Senhor. Ficai atento, irmãos, porque o Senhor começou a obra, Ele vai terminar. E vamos nos posicionar e dizer que nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. Esse é o nosso projeto. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, está orando em nome do Senhor Jesus. Ixi, passei. Santo Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus poderoso, Deus de glória, Deus de vitória, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor, desta noite. Te agradeço, Senhor, por nos ensinar, por nos instruir, por falarmos conosco, Senhor. Eu creio, Senhor, Deus querido, no seu mover, Senhor, Deus querido, Deus de glória. E eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor tomou a direção, Senhor. Eu creio que o Senhor entrou nas casas, Senhor, entrou nas famílias nesta noite, Senhor. Deus, como o Senhor entrava, Senhor, em Gadara, Senhor, Deus poderoso, e libertou, Senhor Jesus, o gadareno, Senhor, aqueles demônios territoriais, Senhor, saíram. Senhor Deus, se há demônios territoriais, Senhor, saiam em nome de Jesus Cristo. Se há demônios territoriais, Senhor, saiam em nome de Jesus Cristo. Deus poderoso, Deus de glória, Deus maravilhoso, eu creio, Senhor Deus querido, que não somos mais paralíticos, Senhor, que nos levantaremos, Senhor, e ouviremos a tua voz, Senhor Deus poderoso, Deus de glória. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite, Senhor, te agradeço pelos irmãos, Senhor, que estiveram aqui, aqueles que não puderam estar e aqueles que ouviram a tua palavra, Senhor. Grato estou, Senhor, obrigado, Senhor Deus querido, por esta noite, Pai. Cura, liberta, transforma, Pai, e faz aquilo que está no teu coração, ó Deus, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, essa forma, louvo o nome